Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui de volta para darmos continuidade para nosso estudo semanal sobre a série de livros Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino, sempre com a perspectiva de que todas as passagens e todos os ensinamentos da vida de Jesus são, na verdade, metáforas para o que acontece conosco na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada espiritual. Pastorino segue à risca o que está colocado lá na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus como nosso modelo e guia. Já que ele é modelo, a vida dele é modelar para nós. E hoje nós estamos dando prosseguimento ao estudo do volume 3, que já caminha para o fim, falando sobre o capítulo Pão da Vida, parte 4, Via Unitiva. Hoje nós vamos prosseguir o estudo do Evangelho de João, que fala sobre essa fala de Jesus sobre o pão da vida. É lá do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 47 a 58. João continua dizendo assim: em verdade vos digo, quem confia em mim tem a vida imanente. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que qualquer um coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para a imanência. E mais, o pão que eu darei é minha carne, em lugar da vida do mundo. Discutiam então os judeus uns com os outros, dizendo: como pode este dar-nos de comer sua carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não bebeis seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem me saboreia a carne e me bebe o sangue, tem a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Porque minha carne é verdadeiramente alimento e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem me saboreia a carne e me bebe o sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo através do Pai, assim quem me saboreia, esse viverá também através de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o que comeram vossos pais e morreram. Quem saboreia este pão viverá para a imanência. Então, Pastorino segue a mesma lógica dos capítulos anteriores, comentando a tradução de cada versículo. Ele começa com o 51, dizendo assim, que aqui a expressão varia. Não é mais o pão da vida, mas sim o pão vivo. Ou seja, literalmente, o pão, o que vive. Depois acrescenta, é minha carne, expressão muito mais forte do que se dissera meu corpo, soma em grego. Notemos a insistência de João aqui nos versículos 52, 53, 54, 55, 56 em frisar bem que Jesus possuía realmente carne e sangue e que, portanto, era um homem normal e não apenas um fantasma com o corpo fluídico. Aí a gente vê que a preposição utilizada em grego, que é uper, quando construída com o genitivo, apresenta os significados usuais. Sobre, em cima de, por ou para, em lugar de, por causa de, a respeito de. Ao transladá-la nesse trecho para a Vulgata, Jerônimo usou a preposição latina pro, que aceita os significados 2, 3 e 4, mas não o primeiro, nem o quinto. Temos então que limitar o sentido da frase a pela vida do mundo, em troca da vida do mundo, para a vida do mundo, para vivificá-la, em lugar da vida do mundo, para substituí-la, por causa da vida do mundo, para que não morra,
por todo o contexto da aula que Jesus dá, nós verificamos que cabem melhor os sentidos 2 e 3. Pela, em troca da, em lugar da, em substituição a. A tradução de Pastorino, a gente vê que ele preferiu no lugar da. Percebam que ele mantém uma tradução dizendo assim, né, que apresentando maior clareza de sentido sem um perigo de ambiguidade. O texto grego, que é atestado por um número maior de manuscritos, o B, o C, o L, o D, o T, o W, é literalmente na ordem grega. O pão, além disso, que eu darei a minha carne, é em lugar da vida do mundo. E na ordem portuguesa, e mais, o pão que eu darei é minha carne, em lugar da vida do mundo. E essa foi a tradução de Pastorino, né? Tertuliano, com o Códex Sinaítico, vai deslocar o adjunto adverbial para junto da oração adjetiva. E o pão que eu darei em lugar da vida do mundo é minha carne. O textus receptus supre o sentido, acrescentando uma segunda oração adjetiva. O pão que eu darei é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí no 53 a gente vê Pastorino dizer assim, que até aqui é usado sistematicamente o verbo defectivo fagein, sempre traduzido por comer. Nos versículos 54, 56, 57 é empregado trogein, que tem quase o mesmo sentido. Mas alguma razão deve haver para essa troca de sinônimos. Bebê é pepein e sangue é aema, ema. Né? Verdadeiramente, em ambas as repetições, é aletos, advérbio, no manuscrito Aleph, de delta, teta e na Vulgata. E ao passo que no B, C, L, T, W tem verdadeiramente, que é aletes, o adjetivo na forma feminina. Permanece um verbo menei, conforme o latim mané. Veja a mesma afirmativa em João, no capítulo 14, versículos 10, 20, e na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24, e capítulo 4, versículos de 15 a 16. No 57, o mesmo adjetivo usado para qualificar o pão, no versículo 51, é empregado aqui para qualificar o Pai vivo, o Pai que vive. Eu vivo através do Pai, em que através de tem o sentido de por meio de. Melhor tradução do que simplesmente por ou pelo, que apresentaria aí uma ambiguidade de sentido, podendo inclusive ser interpretado como por causa do Pai. Ora, nós vemos aí que a preposição de a significa basicamente através de, e é só secundariamente apresentada no sentido causal. No 58 a gente vê que há uma variação sinonímica entre os verbos. Primeiro é empregado ephagon, comeram, ao passo que depois é usado trogon, saboreia. A expressão para imanência tem no original eston aiona. Assim como diante da samaritana, que é a alma vigilante, foi dito, eu sou a água viva, expondo o primeiro passo do despertamento do eu. E no trecho da cura da hemorroíça e da ressurreição da filha de Jairo, foi alertado sobre a via purgativa. No trecho que acabamos de comentar, foi ensinada a via contemplativa. E agora é nos revelada a via unitiva. Ou seja, o Cristo confirma que Deus habita em nós, em nossa essência, e não apenas em nós, mas em todas as coisas, conforme Tomás de Aquino coloca na Suma Teológica. Ele diz assim, Deus está em todas as coisas, e intimamente, como a gente está naquilo que age. Então vimos que a vontade do Pai é o que encontramos. Aí a gente vê que na verdade, viver nele tal como ele vive em nós não é apenas em perfeita união, mas em unificação total. Então, essa aula que Jesus dá prossegue no mesmo tom, que se eleva cada vez mais até chegar ao clímax, que faz com que os imaturos se afastem definitivamente. São dados os ensinos práticos
de como obter essa unificação. Vejamos, do 47 ao 48, um novo passo é iniciado ainda com a fórmula de garantia da veracidade. Em verdade vos digo. Já falamos isso, mas sempre a fórmula é repetida como um prólogo de uma lição que é muito importante, de uma verdade fundamental. Vem depois a afirmativa: quem confia em mim, ou seja, no Cristo cósmico, que continua com a palavra através de Jesus, tem a vida imanente. Então reafirma solenemente: eu sou o pão da vida. A imagem do pão é uma das mais felizes para ensinar a via unitiva. No 49 aparece depois uma comparação para introduzir com melhor compreensão a temática que será desenvolvida mais adiante, né? Ele começa, pois, trazendo assim, a veracidade da objeção formulada no versículo 31. Vossos pais comeram o pão no deserto. Observemos aí que se fora a personalidade de Jesus que falasse, teria dito nossos pais. Mas sendo o Cristo cósmico, não tem filiação humana, não tendo nascido do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, conforme diz João no capítulo 1, versículo 13. Observemos ainda que diz apenas pão e não como fora enunciado pelos objetantes, pão vindo do céu. Concedida em princípio a objeção apresentada ali, é-lhe oposta de imediato e contradita, decepcionante, mas morreram. A argumentação aí, na verdade, é categórica, é uma verdade irrespondível, que não admite uma réplica. No 50 a gente vai ver que logo em contraposição do pão que não evita a morte, é apresentado aos discípulos o outro pão espiritual, que uma vez ingerido, lhe comunica vida que não admite morte. O que mais assusta aqueles circunstantes que ali estão é que Jesus, após apresentar-se como sendo ele o pão que desce dos céus, diz que se alguém comer desse pão, não morrerá. Não tendo conhecimento de que ele era o Cristo ali, e que era o Cristo que falava através dele, julgavam ser a personalidade de Jesus que se propunha dar-se como alimento. Daí o quiprocó terrível, que os desorienta aí, que agrava cada vez mais e que o Cristo não se preocupa em desfazer. Ao contrário, ele continua dando sua lição superior sem cuidar dos imaturos. No 51, o Cristo fala: eu sou o pão vivo que desci do céu. Já não diz mais o pão da vida, mas muito mais explicitamente definindo sua natureza. O pão, o que vive. O artos ozon, com a mesma fórmula usada no versículo 57. O Pai, o que vive, o pater ozon. Então a repetição do mesmo conceito em outros termos mais precisos e profundos, numa didática perfeita, em que cada repetição acrescenta ainda mais um pormenor, um detalhe, por vezes um detalhe mínimo, mas trazendo sempre uma maior elucidação. E ele repisa: se alguém comer deste pão, que é ele, viverá para a imanência. Que poderia dar-se isso aí? Como é que poderia se dar isso? Não dando tempo nem para pensar, vem a frase chocante: e mais, o pão que eu darei é minha carne. E esclarece: em lugar da vida do mundo. O ensino chegou à revelação total da verdade, que constituía ali, na verdade, o objetivo daquela aula. Compreendamos bem esse texto. Para todos os que ainda vivem na personalidade, o eu é constituído por seu próprio corpo físico denso. Então a substância deles, para eles, é a carne deles. Nesse sentido, diz o Cristo que o pão é sua carne, isto é, sua substância. Pois a substância do Cristo cósmico é a substância última de todas as coisas, apenas numa vibração mais baixa, ou seja, na condensação da energia. Exatamente esse pensamento vem sendo repetido por Santo Agostinho, que em suas meditações vai confessar
ter percebido essa mesma voz do Cristo interno. Ele diz assim, ó, como se eu ouvisse uma voz do alto, sou o alimento dos evoluídos, cresce e me comerás. E se tu não me transformarás em ti como alimento de tua carne, mas tu te transformarás em mim. A característica aí das criaturas geniais é dizerem bem e dizerem muito em poucas palavras. Então, nessa frase de Agostinho, está perfeitamente revelada a cristificação da criatura, que se infinitiza, se eterniza, se deifica, se endeusa no contato com a substância divina que está em todos, em cada um, pela unificação com o Cristo interno, que é o seu eu profundo e verdadeiro, a sua centelha divina. Tomás de Aquino vai explicar de modo porque está em nós essa essência de Deus, conforme a Suma Teológica, seu livro mais famoso, né? Ele vai dizer o que já foi citado anteriormente, né? Isso na verdade. Então, quanto à segunda parte da frase de Agostinho, ela é elucidada por Tomás de Aquino, que vai escrever como ele diz assim, ó, as coisas espirituais contêm as coisas em que estão, como a alma contém o corpo, donde também Deus está nas coisas, como contendo as coisas. Contudo, por uma espécie de semelhança com as coisas materiais, disse que todas as coisas estão em Deus, já que são contidas por Ele. Então, é isso a lição de que é o próprio pão vivo, o Cristo, não quer deixar ali a menor dúvida de que o pão de que ele fala é sua carne, ou seja, sua substância, aquela mesma substância divina que ele nos dá na vida imanente para substituir a vida do mundo, ou seja, em lugar da vida pequenina e transitória da personalidade. No 52 fica claro que nada disso foi compreendido pelos ouvintes, embora encontremos ali Strack e Billerbeck, tão citado por Pastorino, trazendo que alguns deveriam ter entendido comer e beber ali como, na verdade, aplicados ao estudo da lei mosaica. Então surgem algumas discussões com os que entenderam que tudo devia ser interpretado literalmente. Então vem a pergunta, como dará ele de comer sua própria carne? A hipótese antropofágica aí foi rejeitada como absurda e inaceitável, é óbvio. Então, diante de tal incompreensão, nós vemos que o Cristo nem procura se explicar. Nenhuma palavra é proferida em resposta a essa indagação angustiosa. De nada adianta perder tempo esclarecendo as criaturas que não alcançam sequer a metáfora e o simbolismo, quanto mais o sentido profundo dessa situação que é trazida aí na lição. Então o Cristo resolve romper todas as barreiras e repetir o seu ensinamento martelando na mesma tecla e acrescentando um pormenor horripilante para os israelitas. Se não comeis a carne do Filho do Homem e não bebeis o seu sangue, não tendes a vida em vós. Ora, era terminantemente, severamente proibido comer sangue dos animais, mesmo cozinhando, conforme a gente vê na Gênesis, capítulo 9, versículo 4, também no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 16. Porque aí mesmo se esclarece que o sangue é a alma do ser vivente. Muito pior essa cena, portanto, a gente vai ver que a hipótese de beber o sangue cru ainda quente e não de um animal, mas de um ser humano, obviamente seria muito pior. Mas era exatamente isso que o Cristo ensinava. Ensinava-nos ainda, para ter a vida imanente, é indispensável comer, ou seja, assimilar a si a carne, ou seja, a substância viva do Cristo interno, que é a nossa vida. Além disso, beber, aspirar em si, por sintonia vibratória perfeita, o seu sangue, ou seja, a sua alma, a sua parte mais espiritual. De fato é assim, só nos unificaremos ao eu profundo, no esponsalicio místico, quando assimilarmos a nós a substância e o Espírito do Cristo de Deus, que em nosso coração habita
com toda a plenitude da divindade. E diante de um movimento de horror escandalizado ali, o Cristo repisa, já então mudando o verbo para causar uma maior repulsa nos imaturos e mais acendrado amor nos evoluídos. Quem me saboreia a carne e me bebe o sangue tem a vida imanente e eu o elevarei na etapa final. Só depois que o espírito consegue essa unificação mística mais real é que ele poderá atingir a etapa final do processo evolutivo. Sem o encontro no mergulho, sem a unificação com o Cristo interno dentro de nós, nós não obteremos o reino dos céus, não atingiremos a etapa final, o último dia de nossa subida para o alto. E a razão disso é dada porque minha carne é verdadeiramente alimento e meu sangue é verdadeiramente bebida. Percebam, ele diz assim, não são apenas símbolos, são realidades, embora não físicas e materiais, mas espirituais, porque todas as palavras do Cristo, obviamente, são espírito e são vida, conforme diz o versículo 63. Então, com efeito, nosso eu real não é constituído da carne do corpo físico denso, nem do sangue que circula em nossas veias. Nosso eu real é constituído da substância mais íntima, a carne, e da vibração mais pura, o sangue do Filho do Homem, do Cristo interno, do amado divino. Então, essa essência de Deus em nós, que constitui o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida da vida imanente. No 56 a gente vê que chegamos ao ponto mais sublime do ensino sobre a via unitiva. Nós temos ali a revelação plena da unificação com o Cristo. Após mais uma repetição didática, para que não haja ambiguidade, para que não haja dúvida, ele diz assim, quem me saboreia longamente no mergulho interno, a carne, e me bebe a largos haustos na oração, o sangue, permanece em mim e eu nele. Esse maravilhoso ensino será ainda repetido pelo Cristo em João, capítulo 14, versículos 10 a 20, capítulo 15, versículos de 4 a 5, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24, e capítulo 4, versículos 15 e 16. Trata-se, na verdade, da unificação total, mútua, perfeita. Vivemos na plenitude do Cristo e o Cristo vive em nós, como dizia Paulo, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Como não entender que toda essa magnífica e elevadíssima lição não se prende apenas a um simples ato externo de ingestão de uma hóstia de trigo? Seu sentido é muito mais profundo, muito mais belo, muito mais verdadeiro e mais sublime. Por que limitar o ensino de tal excelsitude a um pequeno e rápido rito exterior? Compreendamos, como diz Pastorino, o alcance maravilhoso da palavra do Cristo em toda a sua profundidade viva e real. Nenhum avatar, nenhum místico, em qualquer época ou país, atingiu níveis tão elevados e sublimes de ensinamento. No versículo 57, Jesus volta a insistir na união do amado ao amante. O Cristo diz assim, assim como o Pai, o Verbo, o som criador que vive, é a vida porque é Deus em seu segundo aspecto, enviou a mim, o Cristo, o amado, e eu, o Cristo, vivo por meio do Pai, através do Pai. Assim, quem me saboreia também viverá por meio de mim, ou seja, através de mim. É a perfeita simbiose entre o amante, que é o Pai, e o amado, que é o Filho. Um vive pelo outro dentro do amor, que é o Espírito Santo, que é o absoluto, que é a luz incriada, o sem nome. Só quem saboreia o Cristo no mergulho poderá viver através do Cristo, tal como o Cristo vive, através do Pai, que o enviou à matéria na qualidade de centelha divina para dar vida ao mundo.
No 58, Pastorino traz que é o arremate da lição. E ele volta às palavras iniciais, repetindo a tese que foi exuberante e exaustivamente provada. Este é o pão que desce do céu e que não é como o pão que comeram vossos pais e morreram. Quem come este pão viverá sempre na imanência. É uma maravilhosa e sublime lição que atinge as maiores altitudes místicas capazes de serem compreendidas no estágio hominal em que nós nos encontramos. Então, depois dessa aula, virá uma explicação de grande importância reservada aos discípulos. Veremos. Quem desejar conhecer a opinião de místicos ocidentais com respeito à questão da via unitiva, Pastorino sugere a leitura de Mysticism, de Evelyn Anderschild, no capítulo 10º, na parte 2ª, na página 443. Interessantíssimo, né? Sugestões fantásticas, Pastorino, como sempre, dando uma grande aula sobre o sentido profundo, metafórico, que Jesus atribui às suas palavras. Um grande abraço e até semana que vem, com fé em Deus.